Olá, eu sou o Guilherme Bechara, sócio do Demarest aqui em São Paulo. O Demarest é um dos escritórios fundadores da TMA Brasil, então a gente sempre teve a possibilidade de participar ativamente de todos os programas, atividades e debates do TMA. E eu, especificamente, tenho a felicidade de também participar de alguns comitês e de estar presente em praticamente todos os eventos, todas as atividades do TMA, inclusive tem ótimos amigos aqui dentro. O painel que a gente vai acompanhar hoje é sobre o papel do fisco nos processos de insolvência. Esse sempre foi um tema bastante controvertido desde antes até da Lei 11.101. Por algum tempo esse tema não foi tão debatido, mas recentemente, em razão de algumas decisões judiciais, tanto em contexto de RJ, como principalmente em contexto de falência, dos limites da atuação do fisco para pedir falência do devedor, o tema voltou à tona. O tema é controverso, o tema gera polêmica, e vai ser ótimo a gente poder acompanhar um debate de alto nível aqui no Congresso. Então acompanhem conosco essa discussão. Obrigado, doutor Guilherme. Estão conosco a doutora Adriana Pugliese, professora de Direito da Faculdade Getúlio Vargas, Fundação Getúlio Vargas, nossa moderadora, e os palestrantes, doutor Felipe Aguiar de Barros, procurador da Fazenda Nacional, doutora Sheila Neder Cerezetti, professora de Direito da Universidade de São Paulo, doutora Silva Tonetti, sócia Tonetti Advocacia, para falarem no painel Mange Advogados sobre o tema Papel do Fisco na Insolvência. Passo a palavra, neste momento, para a moderadora, a doutora Adriana. Bom dia a todos, é uma satisfação estarmos aqui juntos na TMA, discutindo os problemas da insolvência e o desenvolvimento que a insolvência tem, a importância que esses desdobramentos têm na nossa economia como um todo. Eu estou aqui ao lado de juristas que vão promover um debate de muita excelência a respeito do nosso tema aqui, que é o papel do fisco na insolvência, e que exatamente por decisões judiciais recentes que vão ser analisadas hoje aqui por todos e foram proferidas, vão causar uma possível mudança de perspectiva no tratamento dessas relações entre o credor fiscal e o devedor ou a devedora em recuperação judicial. Professora Sheila, você nos brindaria com a sua opinião sobre o tratamento conferido pelo fisco na moldura atual da recuperação judicial, nos dando aqui um painel geral a respeito desse tema? Claro, bom dia a todos e todas. Muito obrigada, Adriana, por essa sua introdução e o convite para que eu faça essa breve também introdução. Eu queria começar dizendo que é um enorme prazer voltar ao Congresso do TMA. A gente vive atualmente um momento em que temos diversos palestras, encontros e etc., mas o Congresso do TMA segue sendo aquele de maior relevância para os profissionais da área. Então, é um prazer retornar a esse Congresso e ainda mais ao lado dos queridos colegas e profissionais que têm grande experiência na matéria. Bom, indo direto ao assunto, o tema do nosso painel é o papel do fisco na insolvência, né? E ele é tão importante e atual quanto ele é amplo. A gente poderia passar aqui diversas horas, dias, discutindo esse assunto, mas fato é que a gente só tem 1 hora, então a gente precisa de um recorte. O meu papel aqui é começar trazendo um cenário, um panorama sobre como as coisas estão, como elas evoluíram, como é que a gente chegou até aqui, para que a gente possa, então, começar um panorama crítico e iniciarmos o debate. Para dizer se o tratamento conferido ao fisco ele é adequado ou não, me parece importante relembrar que a opção de não sujeitar os créditos tributários à recuperação judicial envolveu uma decisão de política pública que identificava ser este o caminho, aquele capaz de tutelar o interesse público que seria representado pelos valores que seriam recolhidos ao erário e que não deveriam, então, se submeter a um modelo de negociação coletiva, que é aquele preconizado pela recuperação judicial.
Ora, é inegável que esses créditos podem sim ser instrumentos para a promoção do interesse público, mas nos resta responder duas questões, né? A não sujeição desses créditos é o melhor caminho? E tendo sido o caminho escolhido lá em 2005, será que ele permite ou tem permitido uma boa tutela do interesse público? Nós já temos 15 anos de aplicação da Lei de Recuperação e Falência e, portanto, uma larga experiência para saber o que é que funcionou e o que não funcionou. Me parece ser um momento de balanço, em especial agora que a gente está discutindo uma possível reforma da Lei de Recuperação. Eu acho, então, importante dar um passo atrás e descrever brevemente qual foi o papel imaginado pelo legislador e, se der tempo, depois a gente também vai falar sobre a falência. Para resumir bastante, a gente pode dizer que o que se atribuiu ao fisco, o que se imaginou atribuir ao fisco dentro do procedimento de recuperação judicial foi um não papel. Isso porque o artigo 6º, parágrafo 7º da Lei de Recuperação estabelece que as execuções de natureza fiscal, elas não são suspensas pelo deferimento da recuperação judicial, e o artigo 187 do CTN vai dizer que a cobrança judicial do crédito tributário não se sujeita ao concurso de credores, ou seja, a questão fiscal fica fora, né, daquele ambiente concursal. E além da não sujeição, o que a gente tem é a previsão do artigo 57, né, que impõe ao devedor a obrigação de apresentar certidões negativas de débitos tributários depois que o plano tivesse sido aprovado, ou seja, antes da eventual homologação desse plano pelo juiz. Então, para homologar, o juiz teria que avaliar se existe uma regularidade fiscal do devedor. E aqui, novamente, o objetivo do legislador foi criar, sim, uma situação favorável ao fisco na linha de tutela do interesse público, como eu vinha falando. Acontece que, a meu ver, o que a gente tem hoje é uma situação em que o tiro quase que saiu pela culatra. Na tentativa de afastar totalmente o fisco do regime da recuperação judicial, eu acho que ele mais prejudicou do que beneficiou, seja a Fazenda, seja o próprio exercício de soerguimento da atividade empresarial. E isso me parece por algumas razões. Em primeiro lugar, rapidamente, a gente viu depois de 2005, se consolidou uma jurisprudência concursal no sentido da não aplicação do artigo 57. De início, essa construção se fundava principalmente na ausência de uma lei específica que viabilizasse o parcelamento dos débitos fiscais da recuperanda. Só que, lá em 2014, ou seja, 9 anos depois da aprovação da lei, surgiu a Lei 13.043, que criou uma modalidade especial de parcelamento para as empresas em recuperação, com a possibilidade de parcelamento em até 84 parcelas. Nesse momento, criou-se toda uma dúvida e se imaginou que, então, isso estaria suprindo uma lacuna e a jurisprudência mudaria o seu posicionamento. Logo, ficou claro que esse não seria o sentido da jurisprudência. Se entendeu, então, que as condições ofertadas por essa legislação não seriam suficientes e, inclusive, elas eram piores do que muitas das opções que existiam para as empresas em geral. Como se não bastasse, ainda surgiram discussões sobre constitucionalidade de alguns dos dispositivos desta lei, como o 43, que estabelecia a necessidade de renúncia do devedor ao direito de discutir a legalidade dos débitos. Então, surgiram ainda alguns questionamentos sobre possibilidade de tratamento igualitário dos credores e a ausência, então, do fisco naquele ambiente. Tudo isso para fazer com que o artigo 57 continuasse sendo considerado letra morta. E para a concessão da recuperação judicial, usualmente, com algumas exceções, continuou a não se exigir a prova da regularidade fiscal do devedor. Nesse contexto, alguns poderiam dizer que, apesar disso tudo, ainda restaria à Fazenda Pública a via da execução fiscal. Então, independentemente da recuperação judicial, ela poderia ainda caminhar em busca desses valores. Mas também, ao longo dos anos, se consolidou uma outra linha jurisprudencial, que é a de que compete ao juízo da recuperação judicial decidir sobre os atos de constrição praticados contra o patrimônio da devedora. Então, na prática, essa restrição passou, sim, a submeter o fisco, de algum modo, aos efeitos da recuperação judicial, ainda que não tenha trazido o fisco, claro, para esse ambiente de negociação coletiva. Então, é por isso que eu digo que aquele tratamento legal pensado para ser protetivo
deixando então um ente de fora, acabou se virando em alguma medida contra ela, que foi afastada da negociação, às vezes impedida de satisfazer o seu crédito, e trouxe uma incerteza imensa para o ambiente da própria recuperação. Além disso, com frequência, o acordo alcançado dentro da recuperação judicial nem mesmo aborda a título informativo como os créditos do fisco seriam adimplidos, né? O que pode significar que, efetivamente, ela não se preocupa com esse adimplemento, ou então que a análise feita pelos credores não reflete justamente o cenário, né, de todo o passivo dessa recuperanda e das possibilidades de adimplemento futuro. Essa situação, então, torna a posição do fisco na recuperação judicial, às vezes, pior do que aquela que seria dada, né, do que a posição dos credores quirografários, e há até quem diga que se já fizéssemos, então, uma comparação com a falência, o fisco estaria numa situação ainda pior do que aquela que ele estaria na falência. É preciso ter cuidado com essa afirmação, porque a gente sabe que na falência a gente tem todos os créditos extraconcursais e outros créditos que ficam à frente dos créditos do fisco, né? Então, essa comparação precisa ser feita com cuidado, entre o ambiente da recuperação e da falência. Mas, como disse a Adriana na introdução, recentemente a gente começou a ver talvez novos ares ou alguma mudança nesse tratamento. E é aqui, então, que se coloca a nossa necessidade de refletir para onde vamos, né? Como fica esse papel do fisco a partir de agora. E eu vou tratar isso muito brevemente. Os julgados passam, então, a reconhecer a necessidade de alguma composição com a Fazenda, sob pena, então, de se prejudicar justamente um credor que o legislador teria buscado privilegiar ao deixar o seu crédito fora da recuperação judicial. A gente encontra, por exemplo, um acórdão do Tribunal de Justiça do Paraná que afirma a exigência de comprovação, que afirma que a exigência de comprovação de regularidade fiscal ela é adequada, ela é necessária, ela é proporcional, e então ela afasta alegações de inconstitucionalidade do artigo 57. Então, determina o cumprimento, a observância do artigo 57. Existe também uma recente decisão da segunda vara aqui de São Paulo, de Lavra, do juiz Marcelo Sacramone, que determinou a proibição de alienação de qualquer bem integrante do ativo permanente da recuperanda, enquanto não houvesse alguma forma de equalização do crédito tributário. Isso tudo sem falar na recente decisão do ministro Luiz Fux, que a gente deve tratar mais para frente, e todas elas, então, mostram que aquele panorama que eu descrevi até agora, talvez esteja um pouco em fase de modificação, ou então tenha criado um desconforto, um absoluto desconforto, por se entender que uma posição, então, talvez privilegiada, estivesse sendo, na verdade, prejudicada. Então, hoje, o que a gente pode concluir é que o regramento atual ele não é adequado, ele traz desequilíbrio, ele traz insegurança, e isso certamente prejudica o ambiente de negociação na recuperação judicial. O fato é que hoje todo mundo se pergunta em que pé estamos, o que é que vai acontecer. E a conclusão também, me parece ser, a de que seria pouco razoável continuar insistindo, né, na situação que a gente está hoje, já que o interesse público que se buscava atingir e satisfazer não tem sido atingido com o fisco fora da recuperação judicial. Me parece que a gente precisa tentar achar uma saída equilibrada, que, a meu ver, passaria assim pelo envolvimento dos créditos tributários na recuperação judicial, ainda que dotados de proteções próprias, de proteções específicas, né, que façam face às suas características próprias. Eu acho que a gente precisa, então, de um caminho que equilibre esse interesse público, mas sem prejudicar as reais chances de soerguimento de agentes viáveis, né, que às vezes se encontram numa situação bastante complicada face a toda essa incerteza. Eu vou parar por aqui, porque a gente ainda tem muito a discutir, e volto, então, assim que você me chamar de novo, Adriana. Obrigada. Bom, nós ouvimos agora a professora Sheila Neder, que é professora do Departamento de Direito Comercial da Faculdade de Direito da USP, especialista na matéria insolvência, que nos deu aqui um panorama excelente a respeito da situação atual e como chegamos até ela dentro desses 15 anos de vigência da Lei de Recuperação de Empresas. Eu queria perguntar agora para a nossa especialista também na matéria, a doutora Silvana Tonietti, que é sócia do escritório de advocacia Tonietti,
e também é doutora pela Universidade de São Paulo em Direito Comercial. Qual que é a situação, como é que ela vê a situação que hoje se afigura do ponto de vista das recuperandas diante desses novos desafios que a jurisprudência que a professora Sheila trouxe aqui, do TJ do Paraná, que passou a exigir essa CND, da decisão do professor Marcelo Sacramone, que impede a venda de ativos sem apresentação da regularidade fiscal da devedora, e a própria decisão do ministro Fux em torno da constitucionalidade da questão. Doutora Silvânia, por favor, nos brinde com a sua posição, e depois eu vou querer ouvir o doutor Felipe Barros, que é procurador-chefe da 5ª Região daqui do Brasil, da Justiça Federal do Brasil, e que nos dará a perspectiva contrária, ou contrária não no sentido de contrária, mas a perspectiva da visão do fisco e como um direito que precisa ser tutelado como todos os demais credores. Doutora Silvânia, por favor, tem a palavra. Adriana, obrigada. Primeiro, fico muito feliz de poder estar nesse congresso. Acho que é um marco esse congresso dentro do dia a dia das pessoas que estão voltadas para o tema da insolvência, então realmente é uma honra. Me sinto um pouco um passarinho fora do ninho, já que eu sou tributarista, meu espaço é o direito tributário, onde eu vivo conforto, mas realmente o tema tem incomodado muito os nossos clientes. Porque o que acontece? A gente tem uma dificuldade no Brasil de entender que a lei não resolve a realidade. A realidade é a realidade. Então, se isso não é uma realidade possível. E a gente lida com uma dificuldade que é histórica no país, né? Nós temos um sistema tributário complicado, nós temos uma relação de poderes dentro da vida da empresa que é complicada, então a empresa tem pouca possibilidade de se defender de um fornecedor, porque senão ela para, tem pouca possibilidade de se defender dos seus funcionários, porque senão ela para, tem pouca possibilidade, a única coisa que ela tem possibilidade é se defender do banco e do fisco. Do banco até um certo limite, porque também para. Então, a gente tem que lidar com a realidade é essa, ela não é desejável, mas ela é a realidade. Quando uma empresa chega ao ponto de estar devendo os seus fornecedores, é porque ela já está devendo o fisco há muito tempo, aos bancos outro tanto, aos seus funcionários alguma coisa, e agora ela teve que interromper os fornecedores. Então essa é a questão da realidade, a gente não consegue subverter a realidade. Embora a gente deseje, o máximo que o legislador consegue é colocar pontos de incentivo para que a realidade caminhe numa determinada direção. Acho que quando lá atrás se pensou de exigir a CND para fins de aprovação da recuperação, foi uma ideia muito inteligente. Acho que ela virou um foco no seguinte sentido: se você acredita que o seu negócio vai adiante, a primeira providência que você vai tomar é viabilizar a sua regularização com o fisco. Então, essa é a sua prova de que você acredita que o seu negócio vai adiante. Então, você vai fazer esse esforço. Só que na prática não é o que a gente viu, porque o banco não quer saber dessa conta. O fornecedor não está preocupado com essa conta. Na hora de sentar para negociar, eles estão dispostos a dar descontos, mas eles não querem saber como que você vai encaixar no seu dia a dia o pagamento do fisco. E aí você tem o lado contrário. Bom, o fisco ficou fora e o fisco vem participar da recuperação, porque a realidade é realidade. A empresa vai estar em recuperação e o fisco vai estar lá. Aí o fisco manda bloquear os ativos financeiros. Como é que cumpre mesmo a responsabilidade daquela parcela que tinha sido combinada de pagar no mês X para os credores? Não dá, olha, foi bloqueado. E aí? A gente parte para a falência da empresa porque ela não está conseguindo cumprir com o acordo? Como a gente resolve? Então, a gente viu que existia, né, concreta a situação de incompatibilidade entre uma total liberdade para o fisco perseguir os seus créditos e a necessidade de uma empresa viver uma vida planejada e regrada para que possa se recuperar. Várias saídas podem sair daí, né, várias coisas. Podemos pensar em dizer o seguinte: fisco, venha para cá, e é o seguinte, você participa disso aqui.
da forma como a Sheila, inclusive, sugeriu, que eu acho que é o caminho que a gente tem que seguir. Nós temos que ter um papel do fisco dentro da recuperação regrado, garantido os seus privilégios e o interesse público natural das dívidas tributárias. Isso é inegável. A gente não pode fazer com que o fisco seja o ponto que estrangula a empresa. Porque eu dizia aqui há pouco, antes da gente entrar, o fisco é o principal interessado na manutenção da empresa, porque cada empresa que se mantém é um contribuinte que está respirando. Um contribuinte que está respirando é sinal de arrecadação. Então, o fisco deveria ter todo o interesse do mundo, porque ele alimenta a empresa como contribuinte, alimenta os empregados como contribuintes, alimenta os fornecedores. Toda a cadeia funcionando é essencial para a arrecadação. Então, não se trata só de recolher aquele crédito, se trata de entender como que o sistema todo funciona. E na prática, aí a gente tem que, né, de novo, né, a realidade se impõe. O que o fisco vai fazer com uma empresa que quebrou e que tem lá um maquinário? Vai recolher as máquinas? Vai colocar as máquinas para vender? Vai pagar o crédito? Então, nós temos que evoluir, temos que sair dessa etapa de função de credor é ir lá e arrecadar seu crédito. Função de credor é viabilizar o pagamento do crédito. É isso que a lei de recuperação trouxe há 15 anos, e é isso que o fisco começa a pensar agora com os passos que vem dando dentro do conceito de transação. Ou seja, quem tem um devedor com uma dívida alta precisa viabilizar, não adianta sufocar, né? Como dizia as nossas avós, né? É o tema do passarinho. Se afrouxar muito, ele voa. Se apertar demais, ele morre. E essa relação que o fisco precisa ter com as empresas. Precisa ter uma sensibilidade, e aí eu vou dar exemplos práticos do que a gente vive no dia a dia. Então, no dia a dia, a gente vive a seguinte situação. A empresa tem uma discussão com o fisco, sobre determinado tema de prescrição. Dívida da ordem de 40 milhões, numa recuperação de 60. Então, nós temos uma empresa com uma dívida de 100 milhões, onde 60 milhões são com seus credores privados, 40 milhões é um tema com o fisco, um tema, envolvendo uma discussão sobre prescrição. Gente, a gente vai virar para o nosso cliente, vai dizer para ele, paga, porque afinal de contas, ou isso você quebra, né, cara? Paga, está prescrito, mas é lamentável. Não dá. Porque o fisco, diferente do credor privado, ele não pode arrecadar a qualquer preço. O fisco precisa arrecadar aquilo que a lei lhe autoriza. Mas não existe esse espaço, a gente ainda não desenvolveu esse espaço de trabalho conjunto entre o fisco e os contribuintes, e aqui as duas partes merecem puxões de orelha, porque nem o contribuinte se comporta de maneira colaborativa, sendo transparente, explicando seus objetivos, se posicionando para manter o pagamento dos seus tributos, e nem o fisco também se posiciona para tentar entender quais são os estrangulamentos que a empresa está vivendo. Na prática, em algumas situações, você vai simplesmente inviabilizar a possibilidade de recuperação de uma empresa. Tem abusos? Tem. Uma das decisões que saiu aplicando, inclusive, precedente do ministro Fux, foi relacionada a uma rede de hotéis no Rio de Janeiro, em que o tema era, a dívida fiscal era, sei lá, 16 milhões e a dívida privada era 400 mil. Ou seja, tem alguns abusos, né? Alguém está usando essa recuperação e essa possibilidade de suspensão em relação aos atos constritivos da Fazenda para alguma finalidade que não é desejada. Mas essa não é a regra. A regra, na verdade, é a empresa completamente sufocada e que, sim, o que deveria existir dentro da legislação é uma regra dizendo os credores privados têm responsabilidade por viabilizar o pagamento da dívida tributária. É isso que deveria estar escrito lá, é isso que deveria acontecer. Mas o fisco, por outro lado, precisa entender também que viabilizar nem sempre dá para ser como a gente quer. 84 meses parece muito tempo. Mas vocês que vivem a realidade da insolvência, que vivem a realidade da recuperação das empresas, sabem que 7 anos não resolve a vida da maioria das empresas. 7 anos não vai fazer a diferença toda, principalmente se você passa 5 anos em crise, como a gente está vivendo agora. Então, a gente precisa ser realista. Não dá para que as decisões de parcelamento do governo federal sejam decisões de parcelamento com prazo definido para todo mundo igual, sendo que não dá para ser igual para todo mundo.
Talvez nós pudéssemos trabalhar em percentual. Se toda a dívida vai ser equacionada em 20 anos, a dívida do fisco precisa ser equacionada em 70% desse tempo. Ou precisa ser equacionada em 60%, 80%. Criar uma relação entre o prazo que os credores privados enxergaram como viável para a recuperação da empresa e aquilo que vai ser cobrado pelo fisco, o prazo que o fisco vai conceder. Aí nós teríamos uma elasticidade, teríamos uma possibilidade de ter uma recuperação para garantir a continuidade daquele pagador de tributo. E isso nós estamos falando do fisco federal, que já fez um movimento muito maior de aproximação com o contribuinte, que já mudou o tom, já mudou o diálogo, mas não é a realidade das secretarias de Fazenda. Que, na verdade, as secretarias de Fazenda não querem nem saber. As secretarias de Fazenda estão agora com um novo projeto. Não pagou ICMS, eu prendo. É um novo projeto, é uma outra realidade de vida, e não estão preocupados em entender que sobreviver, fazer uma empresa sobreviver, é o que faz diferença na economia de um país, é o que faz diferença para você continuar arrecadando. Então, esse eu acho que é o panorama. O fisco não pode ficar de fora. O fisco não pode se submeter como um credor privado. Mas o fisco precisa ter a mesma responsabilidade que um credor privado e acompanhar a recuperação com essa característica. A meu ver, essa, Adriana, vai ser a forma da gente conseguir ter uma conciliação. O momento atual é terrível. No momento atual, ninguém tem segurança. Se a gente disser que para começar uma recuperação tem que pagar todos os tributos, não vai acontecer. Se a gente disser que 84 meses é suficiente para pagar uma dívida, não vai acontecer. Eu estou agora trabalhando em alguns projetos de transação, eu tenho dívida de 500 milhões para equacionar. Não vai equacionar em 7 anos. Não adianta, vamos ter que pensar alguma coisa. Vamos ter que ser mais criativos. E é isso que a gente precisa evoluir. E infelizmente, a gente ainda não amadureceu. Acho que falta da parte das pessoas que estão envolvidas no tema da insolvência sob o ponto de vista privado, reconhecer as dificuldades e os limites que a Fazenda Pública tem, para que então a gente possa pensar isso em conjunto. Mas minha visão, acho que a doutora Sheila deu uma sugestão que é excelente, a gente tem que mandar isso para o Senado rápido para entrar dentro do projeto. Temos que colocar a responsabilidade nos credores privados de viabilizar dentro do plano também medidas para pagamento do fisco. E aí a gente vai estar com o fisco, vai puxar a orelha dele e vai dizer, agora você, por favor, aceita esse prazo aí, porque esse prazo é essencial para a sobrevivência da empresa. Né? Então, acho que, Adriana, assim, como uma primeira intervenção, acho que esse é o papel do fisco. O fisco hoje está atrapalhando, a gente precisa que ele colabore. E ele, ao atrapalhar, ele está sendo atrapalhado, porque ele é o principal prejudicado na recuperação. Né? Então, a gente precisa trazer o fisco mais próximo, a gente precisa repensar o nosso modelo de recuperação para que a gente recupere a empresa também como uma recuperação de contribuinte, não só uma recuperação de empresa. Acho que é isso, Adriana. Muito obrigada, doutora Silvânia, doutora em Direito Tributário pela USP. Doutor, muito obrigada, me corrigindo aqui. Doutor Felipe, quais são, na visão do outro lado da mesa, esses principais entraves que o fisco hoje tem enfrentado nos processos de insolvência, né? Por que nós chegamos aqui onde nós estamos, em que me parece que estamos todos insatisfeitos, quando o procedimento concursal deveria buscar uma coordenação de interesses de todos, né? Como já nos antecipou a professora Sheila e a doutora Silvânia. Doutor Felipe. Muito bom dia a todos. Parabenizo o TMA pela organização do evento, agradeço o convite. Parabenizo também minhas antecessoras aqui, a professora Sheila, a doutora Silvânia. Quero, desde o início, registrar que concordo em grande parte, diria até 90% do que foi dito até aqui. Realmente, a minha fala é mais complementar do que um contraponto ao que foi dito. Lógico, a gente tem diferentes perspectivas do problema, mas é importante a gente concordar que existe um problema, né, no diagnóstico. A dose do remédio, qual o remédio adequado, obviamente a gente pode debater, e isso sempre vai ter que ser tema, a depender da medida, para o Congresso resolver, né, mas é muito bom que a gente concorde no diagnóstico. Isso sempre me deixa muito, muito feliz ao debater esse assunto. Qual é o principal entrave para o fisco? Na verdade, não só para o fisco, mas, a meu ver, também para o ambiente da economia nessa temática da insolvência. É um problema de segurança jurídica. Eu costumo dizer que é melhor ter uma regra ruim do que não ter regra. Porque a regra ruim, a gente vai, debate, muda, dosa, em alguma medida a gente ajusta. Agora, sem regra, fica muito difícil.
e hoje não tem regra para o fisco. Existiam 2 regras e as 2 regras foram relativizadas. Uma é a regra da exigência de CND, não no início do processo, né, mas lá no momento da concessão, e não no sentido da exigência de quitação das obrigações, mas sim de um equacionamento do passivo fiscal, que também é bem diferente. E a outra regra é, bom, não regularizou, enquanto não regularizou, o tempo corre contra a recuperanda. Essa regra também foi relativizada, e até a segunda sessão do STJ atribuiu ao juízo da recuperação judicial uma competência que ele se nega a exercer. Na prática, ele tem competência para autorizar a prática de atos constritivos ou de expropriação, e, na verdade, o STJ também nunca definiu se era só expropriação, se abrangia também atos constritivos, e nenhum juiz da recuperação judicial assume essa competência. Eu fico até, às vezes, com vontade de entrar com a reclamação, num caso, por violação da decisão do STJ e conflito de competência. Bom, você não tem uma competência, então exerça. Faça o que o STJ disse, porque negar tudo não me parece o caso, né? Se tem um crédito ativo exigível pela legislação processual, né? Se não há um fundamento legal para obstar, tem até o princípio da menor onerosidade do CPC, e ele não é aplicado. Então, enfim, eu vejo esse problema de segurança jurídica, a gente não sabe a regra do jogo, e a gente não consegue, muitas vezes, fazer absolutamente nada. Tanto que hoje o fisco, que pela legislação não teria que atuar tão diretamente, tão presentemente na recuperação judicial, está fazendo esse movimento de aproximação, que tem um aspecto positivo, né, de trazer para a recuperação judicial, tentar ofertar transações, enfim, mas muitas vezes se o devedor não tem aquele ânimo, não consegue se regularizar com diante daquelas condições oferecidas pelo fisco, a gente gera uma litigiosidade, né? Acaba entrando na recuperação judicial para atrapalhar, para impugnar vendas, enfim, apresentar vários recursos, que também não é o ideal. Mas esse é o movimento que a gente vê hoje. Lógico que isso tende a melhorar um pouco com essas recentes decisões, que, a meu ver, equilibram um pouco mais o jogo. Agora, lógico, tudo isso depende de uma calibragem. Eu vou aqui comentar alguns pontos da fala, principalmente da doutora Silvânia, que eu acho interessante, e em seguida eu queria abordar rapidamente a reforma, sem tomar tanto o tempo. Bom, primeiro a questão do interesse do fisco em manter a empresa. Bom, a gente vai abordar isso talvez no questionamento mais à frente, sobre a questão da legitimidade do fisco para pedir a falência da empresa. De fato, o fisco tem interesse em manter empresas que concorrem de modo leal, né, que produzem, agregam valor à economia e, enfim, recolhem valores aos cofres públicos. A gente não tem interesse em manter empresas que concorrem de forma desleal, que podem estar quebrando a concorrência, né? Podem estar tendo lucros exorbitantes ali, ou até estar envolvidas em fraudes, e aí a gente querer, numa recuperação judicial, salvar a todo custo uma empresa que às vezes não está contribuindo em nada para a economia. Às vezes a gente só está mantendo artificialmente ativa, por exemplo, uma empresa, um devedor absolutamente inviável. E aqui foi dado, inclusive, um exemplo que não é tão excepcional assim, pelo menos na nossa experiência, de um passivo sujeito a RJ muito inferior a um passivo não sujeito a RJ. Ora, isso é um contrassenso. E a gente vê isso muitas vezes. Posso até citar um exemplo, sem mencionar nomes aqui, de um devedor em recuperação judicial que, salvo engano, tem 40 ou 100 milhões de crédito sujeito à recuperação judicial e 1 bilhão no fisco. Então, a meu ver, isso é um absurdo, né, que a recuperação judicial seja utilizada como um mecanismo exclusivo, né, de você fazer um planejamento tributário e jogar toda a conta no fisco. Outro ponto que foi dito aqui é a questão da prescrição. De fato, o fisco tem uma carteira de créditos imensa e uma dificuldade de gestão grande. Temos créditos, sim, que precisam ser discutidos, seja administrativamente, como é o caso de prescrição, que muitas vezes se pode resolver administrativamente, ou se for uma matéria realmente litigiosa, que pode ser o caso de prescrição, ou realmente de uma discussão de constitucionalidade. Vamos citar ICMS na base cálculo PIS/COFINS. O devedor pode, se ele não consegue resolver administrativamente, via um pedido de revisão, ele pode conseguir tranquilamente uma decisão judicial suspendendo a atividade desse crédito. E isso dá direito à certidão positiva com efeito negativo também. Eu tenho plena certeza que um devedor que chegue para um juiz federal e diga, olha, eu estou em recuperação judicial,
Se eu não conseguir uma decisão suspendendo a exigibilidade, eu não vou ter minha recuperação judicial concedida. Eu tenho um bom direito aqui, beleza, é um tema controvertido, eu tenho um bom direito, eu não tenho a menor dúvida que qualquer juiz federal daria uma decisão suspendendo a exigibilidade, independentemente do depósito judicial. E a Fazenda não agravaria. E se agravar, está errada. Se agravar, está errada. Por quê? Porque não faz sentido. Vamos discutir. Se fosse falência, a gente ia reservar o crédito. Não tem para quê. Quer discutir, vamos discutir. Agora, quer parcelar, quer transacionar, quer resolver? Aí, beleza, você abre mão do seu direito de discutir e eu dou minha concessão aqui. Então, aí, concessões recíprocas. Mas não, quer só discutir, seu direito é bom? Pode discutir tranquilamente. A Fazenda não tem problema com isso. E se em algum lugar tem, realmente está errado. Né? E o juiz, eu acredito que tem que dar uma decisão suspendendo a elegibilidade numa situação como essa. Ressalvar de caso de fraude, o direito manifestamente errado, enfim, que também existem equívocos de parte a parte. Bom, outro ponto também que foi colocado aqui são a questão dos limites máximos de parcelamento de transação, questão das 84 parcelas. De fato, isso é pouco. Foi uma estratégia, inclusive legislativa, não abordar esse tema na lei de transação, deixar isso, digamos, como uma matéria, uma cenoura, né, na reforma da lei. Então, por isso que lá é que ficou o aumento tanto do parcelamento quanto da transação específica das empresas de recuperação judicial para 120 meses. Lembrando que a lei de transação já dá um prazo de 145 meses para micro e pequenas empresas. Né? Lógico, de até esse prazo, porque a ideia da transação, diferentemente do parcelamento, é dar essa maleabilidade. A gente tem uma dificuldade de dar um prazo, um cheque em branco do legislador para a administração. Né? Porque, aí eu talvez entre um pouco no próximo tema, que é a questão da transação. Né? Bom, a gente demorou quase 50 anos, né? mais de 50 anos para conseguir regulamentar a transação. Isso foi uma batalha gigantesca, gigantesca mesmo. Isso é muito desafiador, e tanto que os créditos não inscritos em dívida ativa não estão dentro da lei de transação. E muitos estados e municípios não têm isso também. Então, assim, a gente iniciar a lei de transação sem um limite máximo, ou com um limite máximo muito frouxo, seria muito difícil de sustentar. Então, eu também peço a compreensão que a gente pode querer grandes objetivos, mas às vezes a gente tem que dar um passo de cada vez também, né? E ir dosando, e tentando, e buscando o nosso limite. A gente não sabia como os órgãos de controle iriam se posicionar. Graças a Deus vem dando muito certo. Né? Inclusive para entidades não empresariais vem aderindo a transação, clubes de futebol, e a gente fica muito feliz de ver que o Instituto está crescendo. Precisa ser aprimorado? Precisa. Mas tem que dar um voto de confiança e ir aprimorando a cada momento. Né? Essa questão de considerar a média ou mediana do prazo do plano, inclusive é uma ideia muito boa, isso constava na portaria da PGFN de regulamentação, chegou a constar no projeto de reforma da lei, e a gente retirou, não por não considerar uma ideia boa, mas para não engessar. A gente ia considerar como limite máximo, ou até como critério, olha, conceda isso, mas se achou que poderia dar uma litigiosidade, porque nem sempre é fácil apurar essa média, ou mediana, enfim. Porque às vezes tem algum tipo de benefício que está ali no plano que você não consegue transformar em tempo ou comparar com a situação do fisco. Então, por isso, para não engessar, a gente tirou isso. Mas essa é uma ideia que está no radar e ela é muito boa mesmo. Na verdade, tem vários parâmetros aí. A gente poderia usar como parâmetro a idade da dívida, para algumas dívidas serem tratadas de uma forma, outras de outra. A gente poderia fazer uma projeção do cenário de cada dívida na falência. E aqui eu acho que um ponto importante de colocar também em relação ao que foi dito, tem dívidas do fisco que tem uma prioridade muito grande na falência. Por exemplo, aquelas passíveis de restituição em dinheiro. Ora, nem elas vêm sendo pagas hoje. A gente tem casos de dívidas multimilionárias e que não são questionadas e que são ignoradas. Então, poxa, por que está pagando trabalhista na frente, garantia real na frente, se aquilo ali estaria muito na frente em eventual falência? E aí vou finalizar minha fala aqui inicial, sei que já tomei bastante tempo, com 2 pontos. Com relação aos fiscos estaduais e municipais, bom, fica muito difícil para uma lei federal invadir muito na autonomia deles. Ela pode dar recomendação. E aí cabe ao judiciário, na sua criatividade, e o judiciário é muito criativo, como eu disse, já deu muitas soluções, dá a César o que é de César, né? Quem não fez seu trabalho, seu dever de casa, talvez mereça o tratamento que tem hoje, né? Agora, lógico, tem que ser um olhar individualizado para cada situação e a postura de cada fisco. Lembrando o exemplo aqui dado do ICMS, né? Que, assim, talvez essa postura aí dos fiscos estaduais tenha decorrido de uma postura do Supremo, né? Num nosso julgado famoso do ICMS no PIS/COFINS. Então, às vezes, o tiro sai pela culatra também da estratégia dos contribuintes,
que foi o que aconteceu, de certa forma, nesse caso. Toda ação gera uma reação. Nesse caso, um problema para o fisco federal acabou gerando uma estratégia para o fisco estadual. Não, aqui, sem entrar no mérito se ela é uma estratégia correta ou não. E o outro ponto, a questão da proposta da professora Sheila, de inclusão dos créditos fiscais no plano de recuperação judicial. Concordo plenamente, acho que esse é o caminho. Entendo isso não ter sido feito até hoje, não é fácil, é uma questão complexa, demanda uma série de ajustes. Não tenho certeza se isso seria melhor para as recuperandas, tá, do que a reforma da lei. Acho que a reforma da lei, em certa medida, é mais benéfica para as recuperandas do que o fisco dentro, porque a gente não tem como garantir como é que o fisco votaria, em que classe ele entraria, enfim, ele poderia apertar muito mais lá dentro, mas acredito que essa solução merece ser debatida, isso tem que ser levado, sim, ao Congresso, agora depende de lei complementar. E aí, por isso que a gente apostou na reforma com soluções intermediárias, a gente pode discutir se precisaria ou não de aprimoramento, mas como solução emergencial a reforma e como solução estrutural a médio e longo prazo, testando melhor o Instituto da Transação, que é tão recente, aí sim, o fisco dentro da RJ. E aí a gente pode tirar, ou melhor, debater novamente essa questão de regularidade fiscal, se precisa ser mantida, se pode ser revista com o fisco dentro da RJ, em que medida, tudo isso aí precisaria ser refletido. Eu já tenho muitas anotações até sobre esse tema, conversei demais, até recentemente, com o professor Satiro sobre isso. Acho que a gente tem que levar sim, mas é uma solução talvez de mais médio prazo e que envolve o debate de alguns assuntos polêmicos. Então, devolvo a palavra, doutora Adriana, peço desculpas aí por ter me alongado. Não se alongou, foi excelente, muito obrigada, doutor Felipe Barros. Eu vejo aqui positivamente, né, uma convergência em dois aspectos basilares e principais desse nosso tema aqui, que é o papel do fisco na insolvência. Primeiro, acho que todos estamos de acordo, e isso é muito bom, de que há necessidade de de agregar o papel do fisco nesse processo de negociação que envolve a recuperação judicial, claro, como chamou a atenção a professora Sheila, a doutora Silvânia e o doutor Felipe, respeitando as especificidades desse modelo de crédito, né? E para minha alegria e surpresa aqui, também temos convergência na necessidade de individualização de tratamento da problemática na relação credor-devedor, dentro de especificidades que possam existir em cada caso concreto, né? Isso realmente seria um avanço muito grande aqui para nós. Doutora Silvânia, como é que você vê essa decisão recente do ministro Fux, né, que decidiu pela necessidade de apresentação da CND? Você já nos deu um bom panorama, mas especificamente enfrentando a decisão, você gostaria de nos brindar com alguma informação a esse respeito? A decisão do ministro Fux, por mais que seja criticada, ela tem o seu ponto técnico, né? Há sempre um limite para a interpretação quando você esbarra com o texto expresso. Então, sim, a interpretação dele é uma interpretação técnica, e é uma interpretação técnica quando recupera o que fez a mudança de interpretação em 2014, que era a ausência de formas de negociação da dívida com o fisco, e retoma isso para dizer, olha, não vejo mais essa lacuna, existem formas de serem renegociados com o fisco, razão pela qual eu vou exigir a certidão. Do ponto de vista técnico, a decisão está correta. Só que faltou um pouquinho para o doutor Fux passear um pouquinho nas varas empresariais, conversar um pouquinho mais com o pessoal que trata de recuperação de empresas nos bancos, dar uma voltinha um pouquinho mais no país, para entender o que significa hoje esse passivo tributário da maior parte das empresas. Né? É um passivo tributário que, se você simplesmente virar e falar agora já todo mundo com CND, não vai ter. O Felipe talvez tenha estatísticas melhores que a minha, mas há uns 2 ou 3 anos saiu uma reportagem no jornal dizendo que você tinha uma situação de ter 2/3 das empresas sem conseguir ter CND. Nesses 2/3, um pedaço ainda tinha uma CPN, uma certidão positiva com efeitos genéticos, simplesmente não tem. E aí a gente vai dizer, não, é interesse, é má-fé do contribuinte? Sim, é verdade. Muitos contribuintes utilizam sua empresa, na verdade, quase como uma instituição criminosa, como forma de tirar dinheiro da sociedade de maneira inadequada. É verdade.
mas geralmente não é esse que foi no banco para renegociar a dívida. Porque esse cara está com dinheiro, ele está resolvendo as coisas dele. Esse cara que vai lá e usa a empresa como uma ferramenta de arrecadação indevida de dinheiro da sociedade, esse cara, por arrecadar de maneira indevida, ele tem o dinheiro, pode ficar despreocupado. Normalmente você vai enfrentar a situação com empresas que isso não foi feito. Além da situação que a gente precisa, é óbvio que a fazenda pública não é Deus para poder perdoar todos os pecados, mas a gente tem uma necessidade aqui. Nós sabemos da realidade das empresas que, é histórico, em algum momento precisam apertar um pouco mais a situação fiscal para poder fazer os passos mínimos de crescimento. E chega num determinado ponto, ela quer resolver. Mas a gente tem histórias muito legais. Quando a Adriana fala da gente olhar a especificidade, eu tenho uma história de uma empresa que a empresa era imensa. Ela vivia num setor na parte de cobrança de créditos, de financiamento para automóveis, motos, bens de consumo. E ela tinha uma carteira enorme de cobrança. Veio a crise. A carteira dela fez assim. Reduziu a 1/10. Só que ela tinha entrado num refis. E ela tinha um refis calculado com uma parcela que ela conseguia pagar quando o negócio dela era 10 vezes maior. E quando o negócio dela ficou 10 vezes menor, o que a gente faz? Não faz. A empresa ficou endividada. A empresa não tinha como dar seguimento. A empresa não conseguiu se organizar. Né? Essa empresa teve que diversificar, mudar de negócio, teve que fazer uma série de movimentos para tentar conseguir respirar. Carrega hoje uma dívida imensa. Certamente na mão do procurador que cuida dessa empresa está lá escrito grande devedora. Que empresa sem moral, não paga os tributos. Mas a gente sabe da história. Olha, eu me comprometi quando eu tinha essa realidade. E agora? Como é que eu faço? Então a gente tem essas especificidades. Isso precisava de ter voz dentro da legislação. Isso precisava de ter espaço dentro da negociação. E é nisso que que o ministro Fux falhou. Ele deu uma decisão que tecnicamente é perfeita, mas que não se encaixa na isso. Vai ter aprovação condicionada a fazer uma transação num prazo de X tempo. Talvez desse mais certo. Porque aí empurrava o contribuinte, empurrava a fazenda, empurrava todo mundo na mesma direção de achar uma solução para o passivo fiscal. Agora, simplesmente dizer apresente a certidão, acho que a gente vai ter uma redução grande das empresas que vão conseguir se viabilizar. Professora Sheila, por favor, queremos ouvi-la sobre o mesmo tema. Muito obrigada, Adriana. Eu concordo com a Silvânia, acho a análise dela muito, muito precisa. O que me fica disso tudo é a percepção de que a gente precisa reconhecer que a crise ela está afetando a devedora e ela vai afetar todas as suas relações. Então, todos aqueles que se relacionam com ela vão ter que também lidar com a existência de uma crise. Isso parece óbvio, mas parece muitas vezes que a gente esquece disso. Né? Então, é isso que está dizendo a Silvânia. Ao bater o pé e dizer a CND ela tem que ser apresentada, senão não vai haver concessão de recuperação judicial, praticamente o que se faz é fechar os olhos para as circunstâncias em que, claro, essas empresas estão, ou então para as dificuldades até administrativas, burocráticas, para que tudo isso aconteça, mas também fechar os olhos para a própria existência da crise, dado que as possibilidades de equacionamento não são suficientes, elas não são maleáveis. Né? Então, me parece que o que a gente tem aqui é quase que uma situação em que você não enxerga a realidade é crise, para lidar com a crise a gente tem todo um sistema próprio, isso diz respeito aos credores privados, mas também precisa dizer respeito a todos os outros, né? Aqueles que não, e aqueles privados que não estão hoje envolvidos na recuperação judicial. Então, ainda que tecnicamente faça sentido, ainda que e se justifique porque dado por alguém que não está dentro de toda essa construção feita ao longo dos 15 anos, né? Como é que a gente chegou em se afastar a exigência da SND? Para quem está na área, talvez isso seja muito claro, né?
Para quem não está, um pouco mais complicado. E aí, se você analisa tecnicamente, você vai dizer, bom, efetivamente existe um caminho, busque solucioná-lo, apresente a CND. Mas isso está completamente desligado, desconectado da prática, né? E desconectado mais do que da prática, desconectado das possibilidades mesmo de fazer face a uma crise empresarial. Então, tudo isso para dizer, e depois para retomar um pouco o que disse o Felipe no início, eu concordo que uma regra ruim não é, né? A gente não, na verdade, eu concordo que a gente tem uma regra ruim. Eu concordo que talvez elas tenham se tornado letra morta e, portanto, a aparência é da existência de regra alguma. Mas eu discordo que agora a gente tenha que ficar satisfeitos com outra regra ruim. Não sei se foi isso que você disse, Felipe, talvez não seja, mas você disse, vamos fazer o possível e depois a gente trabalha para mudar. Eu acho que a gente já conviveu 15 anos com uma situação ruim, a gente precisa permitir que o soerguimento das empresas viáveis decole, a gente está na oportunidade, ela é agora, a gente está no momento de reforma da lei, eu tenho medo de a gente dar um novo passo, mudar tudo, buscar um novo rearranjo, uma nova adaptação de todos os agentes do mercado, para novamente chegar à conclusão de que é ruim e talvez voltar atrás, porque o juízo concursal, face a uma situação ruim, ele pode também não respeitar novamente essa regra, né? E aí a gente vai voltar para uma situação para 15 anos atrás, e toda essa incerteza, e ficar esperando uma nova reforma. Eu concordo que é difícil, que talvez a gente precise enfrentar um caminho ainda pior para buscar uma lei complementar, eu entendo tudo isso. Eu diria, e talvez você me diga, ou outras pessoas me digam, você está sendo inocente. Eu diria que o momento é agora da gente tentar encontrar a melhor solução possível. E tenho dúvidas de que isso que hoje a gente encontra no projeto é a melhor possível. Talvez seja, mas eu ainda gostaria de ver algum esforço para que a gente pudesse discutir outros caminhos, como esses que a gente está aqui. Nós três estamos concordando que existe um caminho que talvez seja melhor, né? Então, acho que a gente deveria aproveitar o momento. Obrigada, Adriana. Nós temos ainda alguns minutos finais. Eu indago a qualquer um dos três palestrantes se desejariam trazer algum título, se desejariam fazer suas colocações finais. Se houver tempo, eu queria abordar dois aspectos, e aí, enfim, se depois sobrar, eu ainda elencaria os pontos da reforma brevemente. Mas, enfim, só se houver. Então, acho que parece muito relevante, tendo em vista o consenso de necessidade de mudança. Tá certo. Vou tentar ser breve para a doutora Sheila conseguir falar novamente. Mas só quando eu falei da regra ruim, é a regra atual, né? A regra da reforma a gente considera boa e talvez pode até ser melhor do que o fisco dentro da RJ. Então, por isso que, como a gente não tem certeza como é que isso funcionaria o fisco dentro da RJ, me parece que a solução de tentar primeiro com a reforma e ir debatendo uma inclusão em paralelo seria mais razoável e ponderado, mais prudente. Mas, enfim, só brevemente trazendo os pontos da reforma em relação ao fisco, a gente tenta trazer os meios para a regularização, né? Essa regularização deve ser buscada no curso da RJ, então não precisa esperar a aprovação do plano para conseguir isso. Você tem ali 180 dias ou 360 dias para buscar isso. Se eventualmente houver necessidade de um prazo adicional, tenho certeza que nenhum juiz vai se negar a dar, né? Eu acho que a decisão também do ministro Fux não veda isso, se pleiteie um prazo adicional, mas, enfim, a adesão tanto ao parcelamento quanto à transação é eletrônica, inclusive pela reforma. A proposta de transação individual ao fisco, ela suspende o andamento das execuções fiscais, enquanto não houver uma rejeição fundamentada, então tem essa vantagem para as recuperandas. Agora, por outro lado, para a recuperanda que não fizer nada, não transacionar, não parcelar, não conseguir uma suspensão de exigibilidade, enfim, não garantir a dívida, não buscar nenhum meio, aí a gente vai ter a continuidade das execuções fiscais, da tramitação, mas não da forma como é hoje. Por quê? Porque a gente vai evitar o basta-injúria, que praticado um ato constritivo sobre um bem reputado essencial pela recuperanda, o juízo da recuperação judicial vai poder pleitear, né, via cooperação, a substituição dessa penhora. Mas aí baseada não, né, no paradigma da preservação da empresa a todo custo, mas sim da menor onerosidade. Ou seja, aquele bem, aquela meio de execução foi muito oneroso, substitui por outro.
Ah, não há nenhum outro. Bom, aí talvez seja caso de falência. Se você não quer parcelar, não quer transacionar, não quer fazer nada, e não tem nenhum bem, talvez seja caso de falência. Então, essa é a lógica da reforma nesse aspecto. Outro ponto, em relação à exigência de certidões de regularidade fiscal no curso da recuperação judicial. Hoje, a lei ela não afasta a necessidade de certidão de regularidade fiscal para contratação com o poder público e para concessão de incentivos fiscais ou creditícios. A reforma afasta essas exigências, exceto no que tange Senhoras e senhores, pedimos a compreensão de todos. Tivemos um pequeno problema com relação à transmissão. Voltaremos em seguida. Muito obrigado. Agradecendo mais uma vez aos nossos patrocinadores, o Institucional, Galdino e Coelho Advogados, ao patrocinador Master, BTG Pactual, Chiarotino e Nicoletti Advogados, Feusberg Advogados, Invista Fidic, Leofossi Advogados, Mega Leilões, Tomás Bastos, Weisberg, Kurzweil Advogados, TWK, Ouro, Bumachar Advogados Associados, Enforce Community, Jave Investments, Machado Meyer Advogados, Matos Filho Advogados, Pinheiro Neto Advogados e Veirano Advogados. Patrocínio Prata, ASBZ Advogados, Sescom Barrio Advogados, Ernesto Borges Advogados, Galeazzi Associados, Integra Associados, Lobo de Riso Advogados, Manja Advogados, Pidiló, Stock Forbes, Padis, Matar Advogados. Aos apoiadores institucionais, Centro de Mulheres na Reestruturação Empresarial, CMR, Detwire, Instituto Brasileiro da Insolvência, IBAJUD, Instituto Brasileiro do Direito da Empresa, IBDE, IBR, a Ordem dos Advogados do Brasil da Bahia, a Ordem dos Advogados do Brasil de Campinas, a Ordem dos Advogados do Brasil, subseção através da Escola Superior de Advocacia de Goiás e a OAB do Rio de Janeiro, a Ordem dos Advogados do Brasil do Estado do Rio de Janeiro. Informamos a todos que voltaremos às 18h30 desta tarde de hoje, continuando com o nosso primeiro dia de congresso. A você que não acompanhou o início da palestra, desse painel, aliás, pedimos que, na sequência, você terá o conteúdo disponível para poder acompanhar todo o conteúdo do painel. Vamos voltar agora, mais uma vez, com o painel mediado pela doutora Adriana. Estamos voltando dentro de alguns segundos. Essa mesma finalidade de manter a organização dos ativos, mas é feita de uma forma estruturada, com regras estritas, né? Realizadas pelo administrador judicial, mas sob a orientação do magistrado. Mas, no fundo, tanto a recuperação judicial quanto a falência, me parece, buscam a preservação dessa organização empresarial. E isso é que isso tem como efeito o aumento da garantia dos credores e também do fisco, né? No fundo, é isso que a doutora Silvânia está nos trazendo quando ela vem dizer que a gente não pode matar a empresa. Por quê? Porque essa empresa preservada, tanto na falência quanto na recuperação judicial, na falência mediante transmissão daquele estabelecimento comercial para um novo titular, para um novo controlador, se isso for possível, significa manter viva a atividade econômica, que é o móvel
de crescimento do país e é o móvel de circulação de riquezas, de pagamento de tributos, de desenvolvimento de novas tecnologias. Então, quer me parecer aqui que essa busca de solução coordenada, ela precisa passar por um olhar de a gente se desprender da falência como um processo sancionatório para o devedor que não conseguiu. E aí a gente tem que voltar um pouco, né, naquela visão da common law, que desde as origens tem essa percepção da crise do devedor, né? Quer dizer, as empresas de datilografia, de máquinas de escrever, faliram porque elas deixaram de ter uma função econômica, né? Hoje o nosso computador faz com muito mais eficiência, às vezes, do que faria uma máquina de datilografia. Então, esse organismo econômico, ele precisa efetivamente ser liquidado e retirado do mercado. Mas a regra é que isso não aconteça. A regra é que dentro da atividade econômica exista possibilidade de preservação. E aí eu vejo ainda esse entrave do fisco não querendo ser colaborativo ou não podendo, dadas as circunstâncias desse crédito. Como a gente pode fazer isso? Professora Sheila, doutora Silvânia e Felipe Barros, em 1 minuto, para a gente tentar encerrar o nosso painel aqui, por favor. Eu não tenho a melhor resposta. Na verdade, eu te cedo o meu minuto. Você é a grande especialista em falência aqui. Eu adoraria te ouvir, especialmente sobre toda essa discussão, inclusive do pedido de falência pelo fisco, né? Que é a grande discussão do momento. Acho que não há pessoa mais gabaritada para nos iluminar sobre esse assunto do que você, que tem uma tese sobre a falência, que escreveu sobre essa discussão, né, do pedido de falência pelo fisco, possibilidade ou não. Eu te cedo com alegria o meu minuto. Professora Sheila, olha, eu não concordo, eu não acho que o fisco deva ter habilitação ou viabilidade jurídica para requerer falência. Na verdade, a leitura que eu faço não é estrita formal das ferramentas legais, mas é de falta de eficiência econômica, que isso não agrega nada nem para o próprio fisco e nem para os devedores em recuperação judicial e nem para a coletividade de credores. Então, eu acho que dá essa possibilidade para o fisco de requerer falência. Primeiro, eu acho que é contra a legem se você analisar a lei sistematicamente, né? O fato do devedor poder pedir recuperação, o fisco pede a falência, em resposta pede-se recuperação judicial, o processo de falência vai ser automaticamente sobrestado. Isso mostra claramente, né? E aí o fisco, pela sistemática da lei, ficou excluído da recuperação judicial, então, economicamente, não é eficiente nem para o fisco requerer a falência. E, por outro lado, como ocorreu na decisão aqui do desembargador Alexandre Lazzarini, ele autorizou o pedido de falência sob o fundamento único, né, de que haveria ali uma especialização concreta, uma causa concreta, que seria o fisco está executando e não consegue bens. Ora, para que eu vou instaurar um procedimento concursal, reunir todos os credores daquele devedor para fazer uma alocação eficiente de bens que não existem? Desculpem. Então, o pedido de falência, nesse caso, fica com um caráter sancionatório de apenamento e que, na nova sistemática da lei, não é mais possível aceitar, porque a lei busca equilibrar a preservação da empresa e o interesse dos credores, promovendo a salvaguarda da organização empresarial, porque é isso que vai gerar receita para pagar os credores, seja na falência, seja na recuperação. Então, a lógica econômica da lei precisa voltar a ser resgatada. Eu acho que nesse período de 15 anos, a gente, entre aprendizado e erros e acertos, em função disso, saiu um pouquinho desse trilho e agora precisa retomar. E, no fundo, essa discussão da participação do papel do fisco na insolvência reflete essa necessidade, né, de nós voltarmos a debater sobre como vamos estabelecer os melhores métodos de negociação
e que possam manter a empresa em funcionamento, porque é isso que vai fazer todo mundo ser pago. Que no fundo é o que a Silvânia falou, no fundo é o que o doutor Felipe Barros falou, no fundo é o que você está também defendendo, professora Sheila. Mas vamos ouvir os demais, que tenho certeza que nos agregam muitas questões relevantes. Doutor Felipe Barros, que está aqui me mandando no bate-papo informações muito relevantes. Fale-as. Muito instigante, né? A gente não consegue parar de debater. Mas, olha, eu tenho uma visão da falência totalmente não punitivista, viu? Pelo contrário. Eu tanto acho que a falência deve ser um desfecho natural, que, assim, para mim, não vai dar certo a RJ, vá para a falência, limpa lá, vende lá e acabou, fresh start. Inclusive, na lógica do projeto, não tem bens na RJ, não vai dar certo tal, convola em falência, mas já encerra a falência que não tem bens. Encerrou a falência, extinguiu as obrigações. Tem que passar uma lei complementar para dizer que a extinção das obrigações também vale para o crédito fiscal. Eu defendo isso. Então, assim, eu sou a favor e é nessa lógica de falência que eu sou a favor de que o fisco peça a falência da devedora. Para encerrar a situação. Sabe por quê? Porque se isso não acontece, aí fica estimulando a criatividade nas execuções fiscais de querer responsabilizar terceiro, de solução irregular e tal, aí a gente acaba invadindo a autonomia patrimonial. Isso gera um ciclo vicioso no Brasil. Eu acho que a gente tem que montar um ciclo virtuoso, em que todos os credores colaborem. Inclusive, vou citar como exemplo aqui, a legislação norte-americana também fala qualquer credor, e o fisco pode ajuizar a ação de falência, mas ele não entra em todo caso. Então, poxa, será que a gente não consegue migrar para o modelo lá? Eu sei que a gente está distante, que a nossa legislação tributária é pior, eu sei tudo isso. Mas, enfim, não é de todo absurdo. Era só isso. Silvânia, pelo jeito, o diálogo entre as partes é necessário. É isso que você está também... Necessário. Vou dizer mais do que isso. O problema é que a gente tem uma realidade de direito público no Brasil que é muito diferente do que você tem em outros países. O nosso direito público, por toda a questão de desconfiança que a nossa máquina pública tem, ele é muito na linha do obrigado a. O funcionário público não tem opção. Então, esse, para mim, é o grande problema da falência. A hora que tiver escrito que a Fazenda pode pedir falência, todo procurador do Estado, da União, do município vai ser obrigado a pedir falência. Porque é assim que funciona o nosso sistema. Ele não tem espaço para isso. Né? Eu falo aqui, o Felipe, de certa forma, fica aqui sozinho, coitado, né? Em cima desse mundo, né, do direito privado. Mas eu sentei na cadeira de procuradora do Estado por um tempo. E aí o que a gente vê é exatamente isso. Você fica amarrado, porque você tem que fazer. O procurador não tem como explicar que ele teve a chance de pedir Bacenjude e ele não pediu. Ele não tem como explicar que ele teve a chance de pedir falência e ele não pediu. Ele é pressionado pela estrutura. E eu acho que isso precisa mudar primeiro para a gente, então, ter o fisco podendo pedir falência e a gente ter, então, a aplicação de uma certa discricionariedade para pensar caso a caso onde a falência vai gerar um fresh start, onde a falência vai só gerar uma punição para quem já não está encontrando o caminho. É isso. Bom, meus caros, eu agradeço muitíssimo a presença de todos aqui nesse painel da TMA, agradeço a TMA, agradeço pessoalmente a Grazi Amaral, que tem sido nossa grande parceira nesses debates sobre insolvência e que acho que só enriquecem a nossa matéria de estudo e a necessidade de aprimoramento, né? Então, com isso eu daria por encerrado o nosso debate dessa manhã, cumprimentando a todos pelas excelentes exposições e devolvo a palavra ao nosso organizador aqui do evento. Obrigado, doutora Adriana, nossa moderadora, doutor Felipe. Obrigado, doutora Adriana, nossa moderadora deste painel, doutor Felipe, doutora Sheila e doutora Silvânia, pelo excelente conteúdo no encerramento desta manhã. Agradecendo aos nossos patrocinadores, o patrocínio institucional é de Galdini Coelho Advogados, patrocinadores Master, BTG Pactual, Chiarotini Nicoletti Advogados, Feusberg Advogados, Invista FIDC, Lefosse Advogados, Mega Leilões, Tomás Bastos, Weisberg Kurzweil Advogados, TWK,
Patrocinadores Ouro, Bumachar Advogados Associados, Enforce Community, Jav Investments, Machado Meyer Advogados, Matos Filho Advogados, Pinheiro Neto Advogados, Veirano Advogados. Patrocinadores Prata, ASBZ Advogados, Sescom Barriot Advogados, Ernesto Borges Advogados, Galeazzi Associados, Íntegra Associados, Lobo de Riso Advogados, Mangi Advogados, Pidiló, Stock Forbes, Padis Matar Advogados. Aos nossos apoiadores institucionais, Centro de Mulheres na Reestruturação Empresarial, CMR, Debtwire, Instituto Brasileiro da Insolvência, IBAJUD, Instituto Brasileiro do Direito da Empresa, IBDE, IBR, a Ordem dos Advogados do Brasil, Bahia, Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção Campinas, OAB, através da Escola Superior de Advocacia de Goiás e a OAB do Rio de Janeiro. Obrigado a você que nos acompanhou e participou conosco nesta manhã de hoje. A íntegra desse segundo painel estará à disposição tanto no link na nossa plataforma como também no YouTube. Assista se você não pôde acompanhar ele na íntegra. Mais uma vez agradecendo a todos e informamos que às 18h30 desta segunda-feira voltaremos com o nosso primeiro dia do Congresso. Mais uma vez, uma excelente final de manhã e até logo mais à tarde. Muito obrigado.